Fala, torcida, tudo bem, pessoal? Estamos chegando com o nosso segundo conteúdo de hoje, nesta terça-feira. Hoje, dia 13 de janeiro, hoje é dia do aniversário do meu irmão Juca. Juca, muitas felicidades para ti, tudo de bom, Deus abençoe e derrame muitas bênçãos sagradas em tua vida. Bom, minha torcida, amanhã tem Campeonato Maranhense, segunda rodada, vai começar e olha, já vamos aí com o time que o torcedor tá chateado, o dirigente tá chateado, vamos destrinchar tudo isso aqui para você. Moto já está em Imperatriz, viajou desde ontem, o ITZ também fez essa viagem com destino à Imperatriz, mas é assim o Campeonato Maranhense, tiro curto. No mês de fevereiro já terá terminado o campeonato, então são 11 datas até o fim de fevereiro. O negócio já parou, porque o Campeonato Brasileiro, por exemplo, começa agora no dia 28, já é Campeonato Brasileiro, ano de Copa do Mundo, então um calendário bem arrochado, criaram mais uma competição, que é a Copa Sudeste, como tem a Copa do Nordeste, Copa do Norte, agora tem a Copa do Sudeste também, mas um calendário que se criou aí para quem não vai estar em Libertadores, Sul-Americana, então essas equipes de lá também. A CBF criou mais, aumentou o calendário, mas é isso aí. Vamos para o nosso Campeonato Maranhense já na sua segunda rodada e os outros campeonatos também já começaram, a bola está rolando. Vamos trazer algumas notícias já do nosso esporte e entrar hoje no Fala Galera. Muita gente participando, a galera mandando o seu recadinho, muito legal e é bom que você participe, para a gente saber a sua opinião, desde que respeitando todas da comunidade, respeitando o seu próximo, tá? É importante que você possa fazer sua crítica, mas se possível até uma crítica construtiva, tá? Para os nossos dirigentes, jogadores, para todos nós, a gente gostaria muito dessa tua participação. Vou para o intervalinho muito rápido, não sai daí que eu vou falar de Sampaio Moto Maranhão Atlético Clube da rodada do Campeonato Maranhense, jogo que tem estádio mantido e jogo também que será transferido de um local para outro, não sai daí porque é já. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. E aí você fala com a equipe do Mendes, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Prazer estar contigo, minha galera, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Se você ainda não se inscreveu, faça-o agora para você não se esquecer. Inscreva-se logo aqui no canal, nos fortaleça, deixe o seu joinha. Gostaria também que as pessoas que detectaram que o som estava muito baixo, nos diga, o som tá bom, melhorou, tá tudo legal. Então a gente tentou dar uma melhorada aqui para organizar o nosso som e às vezes é muito importante que você nos oriente, tá? A respeito de som, de imagem. É muito legal para a gente dar uma melhorada, às vezes passa desapercebido aqui por nós. Mas, torcida, o Campeonato Maranhense começou e já está mesmo pegando fogo. Por quê, Laércio Costa? Porque é um campeonato que agora faltam 6 jogos. 7 jogos na fase de classificação. 6 jogos. Já vamos para a terceira rodada no fim de semana. Tem problemas? Com a arbitragem, apareceu que depois que a gente fez o programa de ontem, muitas reclamações da arbitragem no Nilzinho Santos, reclamaram de um árbitro assistente, lá em Tuntum reclamaram da arbitragem, aqui em São Luís, no estádio Castelão também. Ao que parece, a federação, o ex-árbitro, o presidente da CEAF, Paulo Sérgio Santos Moreira, começou a trazer agora mais árbitros experientes já para essa segunda rodada, já que a primeira teve bastante reclamação e alguns dos outros árbitros não participaram dessa primeira rodada, até para valorizar no momento de início do campeonato os árbitros mais novos da federação. Mas, ao que parece, o entendimento foi que é preciso colocar
os medalhões, os árbitros mais experimentados já para essa segunda rodada, já que tivemos muitas reclamações nessa primeira rodada. E aí a gente já vai ver em instantes a arbitragem que já saiu desde ontem, na audiência pública da CEAF, já para amanhã, até porque os jogos são amanhã. Tivemos um probleminha aí, galera, que já era o jogo do Luminense. Como mandante, estava sem estádio, mas a federação, agindo desde a semana passada, conseguiu dar uma melhorada ali com a Prefeitura de São José de Ribamar no estádio Dário Santos, na parte de gramado. E os laudos também foram obtidos e o estádio, o Luminense vai mandar o seu jogo lá no estádio Dário Santos, em Moropóia. Manda o seu jogo lá, o jogo só não vai ser à noite, no mesmo horário dos demais, porque a federação não acreditou muito na iluminação que tem lá, então acha que pode ter problema, então resolveu antecipar o jogo para 15 horas e 30 minutos, é o horário do jogo na cidade de São José de Ribamar. Saiu hoje, a federação, que ontem o Itamar Ferreira estava lá fazendo a inspeção lá com seus pares, e consequentemente hoje a federação já tomou a providência de que o jogo será à tarde e o Luminense com o Imperatriz, o cavalo de aço. Então a galera do Luminense vai acompanhar o jogo lá no estádio Dário Santos mais à tarde. O jogo do Luminense, programado já para o próximo fim de semana, é o jogo da terceira rodada, também não vai ser lá no Dário Santos. Esse jogo saiu e vai ser aqui em São Luís com o Moto. Luminense, que é mandante, contra o Moto Clube. O jogo sai do Dário Santos e vai para o Nilzinho Santos. Bom para os dois, né? Porque nesse momento se dá uma desacelerada depois desse jogo. O gramado melhora um pouco mais para jogos futuros, inclusive do Moto, que na última rodada vai ser mandante e vai jogar lá em São José de Ribamar. Então, para Moto, para Luminense, o gramado do Nilzinho Santos está melhor, então vamos lá para o Nilzinho Santos. Eu não vejo nenhum prejuízo para o Moto, principalmente para o Moto, e tampouco para o Luminense, que é o mandante, e que já há esse acordo com a federação para os jogos do próximo fim de semana aí para o estádio Nilzinho Santos. Legal, né, moçada? Então, tudo bem, beleza. Isso que a federação acabou divulgando nas últimas horas. Já que estamos na federação, vamos logo para a arbitragem. Você está ávido por saber qual o árbitro que vai marcar esse confronto? Qual a arbitragem do confronto? Perdão, galera, é bem aqui, vou abrir bem aqui, ó. A arbitragem para você acompanhar, porque já saiu em audiência pública ontem. A federação mandou então essa arbitragem, coloca árbitros mais experientes agora para esse confronto. Então a arbitragem do Campeonato Maranhense para a segunda rodada já vai contar com os árbitros mais experientes. Ou seja, vamos lá, logo para a arbitragem. Primeira arbitragem aqui, Maranhão Atlético e Tuntum, terá Paulo José Souza Mourão no apito. A arbitragem, árbitro assistente 1, Antônio Adriano de Oliveira, de Alto Alegre, John Gleison Viegas Souza, aqui de São Luís, e Leudson Andrade Melo, de Icatu, vai ser o quarto árbitro. O analista vai ser Sérgio Santos Moreira, Paulo Sérgio, presidente da CEAF, o delegado da FMF, Patrícia Celestino Cordeiro, e Leandra Cristina Fonseca Furtado, vai ser a supervisora da FMF. Sampaio Correia e IAP. A arbitragem do Myron Frederico dos Ex-Novais. A assistente 1 é Elcio Araújo Silva. O número 2 é Edna Cristina Ferreira. Todos aqui de São Luís. Quarto árbitro, Daniele Bispo Rodrigues, também aqui da capital. Silvio Eduardo Silva, analista de campo. Delegado da FMF, Carlos César Souza. E Cristiane Neves dos Santos, supervisora da FMF. ITZ. Vamos lá para o ITZ. ITZ jogando diante do Motoclube, e a arbitragem vai ser do Wallace Lopes, o Wallace Martins Lopes, aqui de São Luís, Ivanildo Gonçalves da Silva de Bacabal, Nicole Arielle de Freitas de Açailândia, Clay Randall Freitas Aires de Açailândia, e a Vivian Silvia Pereira vai ser analista de campo, lá de Açailândia. A delegada mesmo, Francisca Mendes Carneiro, de Bacabal, e o supervisor é o Ivo Silva Pereira,
para ITZ e Motoclube. Então, esse é o time escalado pela Federação Maranhense de Futebol. Agora vamos para o último jogo, que é o do Luminense. Luminense jogando contra o Imperatriz, o jogo lá no Moropoia, no Dário Santos, com a arbitragem de José Henrique de Azevedo Júnior, Geidson Mando Barros, de São Luís, Lucas Brito da Silva, José Marcos Rocha é o quarto árbitro, todos aqui da capital. Analista de campo, Juscelino Souza Santos, delegado da FMF, Raimundo Nonato Silva Pereira, é o Mundico, e o supervisor da FMF, Washington José Carneiro Nunes, o Washington Carneiro, ex-árbitro também. Então, essa é a arbitragem escalada pelo Paulo Sérgio Santos Moreira, que vai marcar esse confronto da segunda rodada, os confrontos da segunda rodada do Campeonato Maranhense de Futebol 2026. Então é isso, galera. Time pronto, arbitragem pronta. Vamos então para esses jogos que já falamos, que serão realizados amanhã, apenas com a ressalva do jogo do Luminense e Imperatriz, que será no período vespertino, às 15h30, lá na cidade de São José de Ribamar, cidade balneária, aqui pertinho, 23 quilômetros aqui do nosso estúdio, para lá, 23 quilômetros até Moropoia, tá? Então, é isso aí. Então agora vamos lá para os nossos clubes. O Sampaio Corrêa como mandante do jogo diante do IAP. Sampaio e IAP, os ingressos à disposição dos torcedores da Bolívia querida. Dá uma olhadinha aí. Ao preço de R$30 e é meia para todo mundo, né? R$30, meia para todos e R$60 nas cadeiras. O Sampaio abre o setor 1 de arquibancadas, tá, moçada? Setor 1 e cadeiras. Setor 6 para o pessoal do IAP, né? Para a torcida iapiana. Então só o setor 1 de arquibancadas e o setor de cadeiras com o setor 6 lá para o time do IAP. Se tiver o seu torcedor que vá para o estádio, então nas cadeiras mistas é o que o Sampaio Corrêa anunciou, que está aqui inclusive nas redes sociais da Bolívia, no Instagram. Então o Sampaio mandando aí o seu confronto. O Sampaio que joga contra o IAP neste dia 14, jogou contra o Imperatriz, já marcou 1-1 e vai para o segundo confronto. Já no domingo o Sampaio tem outro mando de campo, são 2 mandos de campo seguidos. E aí o confronto do Sampaio Corrêa vai ser diante do Maranhão Atlético, terceira rodada do Campeonato Maranhense. O Sampaio como mandante no Estádio Castelão às 16 horas, a bola rolando. E aí o super clássico vem na quarta rodada, né? Você tem o Sampaio Imperatriz na primeira, IAP na segunda, o Sampaio contra o Maranhão na terceira, domingo, e já no dia 21 contra o Moto Clube com o mando do Moto e Sampaio Corrêa no Estádio Castelão. Essa é a ordem dos jogos do Sampaio Corrêa, a Bolívia querida. Me parece até que aqui não entrou legal, né? No Instagram, mas eu posso dar uma ajeitadinha aqui, tá ajeitadinha aqui pra galera, então, maravilha, porque a gente pôde ver aqui Sampaio Imperatriz, Sampaio IAP, os ingressos à disposição aqui dos torcedores ao preço que já falamos então aqui para nossa torcida. Então Sampaio Corrêa, Bolívia querida, trabalhou na segunda-feira, faz um treino de ajustes hoje, lá no CT José Carlos Macieira, e aí o time tricolor de aço já vai para esse confronto diante do IAP, espera a presença da sua torcida. O professor Luciano Quadros disse que ainda é um time jovem, que está ainda trabalhando no sentido de acertar cada um aquilo que é pedido, o entendimento daquilo que é traçado para os jogadores. Ele gostou da movimentação do time, mas acha que é preciso ainda ter alguns ajustes, um ajuste fino para o time do Sampaio, para que esse time ganhe mais confiança e tenha o entendimento necessário daquilo que é pedido, para que desenvolva então na sequência dos jogos um jogo convincente, que é preciso vencer já o time do IAP para convencer e deixar a sua torcida um pouco mais tranquila a respeito da equipe e a respeito daquilo que é traçado dentro dos treinamentos para o time do Sampaio Corrêa, para a onzena escolhida. O time do Sampaio Corrêa, que foi a campo
com a formação que ele achou que seria a melhor e não deve ter mudanças mirabolantes para esse jogo, para esse confronto diante do IAP. O time deve ser mantido ou ele pode mexer na peça ofensiva. Qual seria essa peça ofensiva? A entrada do Gustavo no lugar do Emerson. Então poderia ser apenas essa alteração que o Sampaio pode processar em relação ao time que vai começar o jogo, né? Então pode ser somente essa alteração. Ou seja, o Sampaio Corrêa deve repetir o 11 com o Wellington Lima, Iago Rocha, Clebão, Matheus e Isaldo, Cavi, Peu e Eric Carral, Neto, Emerson e Daniel Mazerotti. O Daniel também está ameaçado de perder a posição para Adriano. Pode ser também essa alteração, pode ser feita pelo professor aqui para o confronto diante do IAP. Mas o ajuste fino vai ser hoje, do Sampaio Corrêa, e aí é que o professor vai definir. Se mantém para ganhar um pouco mais de entrosamento o time que começou o jogo diante do Imperatriz, ou se fará essas alterações que a gente fala de pontuais dentro da Bolívia querida. O certo é que, até agora, o comandante de ataque é Emerson Carioca, e meu desejo profundo é que ele verdadeiramente convença, que encontre o caminho do gol. O professor tem falado que ele é importante no esquema, porque é um jogador de movimentação, se não está marcando, mas tem ajudado, tem feito o pivô, tem buscado, tem tentado abrir os espaços. O Sampaio Corrêa não fez com que o goleiro do Imperatriz, o Matheus, fizesse sequer uma defesa no segundo tempo, né? Então é preciso chutar mais em gol, é preciso dar uma afinada nesse ataque, é preciso abrir os espaços. Para o professor ainda esse entendimento, esse ajuste que está sendo feito para o Sampaio Corrêa fazer um jogo muito correto. Lembrando mais uma vez, o Sampaio é mandante pela primeira vez no Campeonato Maranhense, e aquela máxima: conseguiu um ponto fora, precisa vencer como mandante, mas o time é da capital, o time também é o IAP, e aquela história de apenas como mandante mesmo. Mas o IAP também conhece o Estádio Castelão, mas jogou lá no Estádio Nilzinho Santos, assim como o Sampaio jogou fora, e agora vai jogar aqui o IAP como mandante lá no Nilzinho Santos, mas aí o Sampaio é que manda no Estádio Castelão. Vou repetir o preço de ingresso: R$30 para o setor 1 e o setor 6, e o setor de cadeiras, que é misto, custando ao preço de R$60, meia para todos. Bolívia querida, então é isso aí, galera. O Motoclube realizou um treinamento apenas para esse confronto, hoje um treino tático, muito para desintoxicação muscular. O time viajou à noite com destino à Imperatriz, e amanhã vai a campo às 19h30 lá no Frei Epifânio da Abadia. Esse é o horário de todos os jogos. O professor teve baixas na equipe. O Hudson saiu machucado do confronto diante do Maranhão Atlético, bem machucado mesmo, com concussão. O Moto perdeu esse jogador, perde também o Washington, que foi expulso, e aí o professor pode ser que ele mantenha as alterações processadas, né? Ele tirou, o Washington foi expulso, ele deve não colocar os 3 zagueiros, mas fazer com que o Neto e o Denilson sejam uma dupla diária, até porque o Moto carece ainda de reforços, e não tem tanto zagueiro assim para estar mexendo. E aí pode ter uma formação diferente, com o Ian entrando na lateral, Ian e o Gustavo permanecendo pelo lado esquerdo, com o Denilson e o Neto fazendo a dupla diária. Deve ser essa alteração que vai mexer. No lugar do Hudson, o Pio deve ser mantido. Entrou no time, jogador experiente, entrou muito bem, por sinal, um jogador referência dentro do elenco do Moto, com o Jadiel fazendo um posicionamento mais centralizado, ou ainda pela direita, com o Ian entrando na volância do time. Aí ele vai escolher o que é que ele quer fazer, com o Gotinho ainda pelo lado esquerdo, fazendo a composição de meio de campo, com o Milton Lucas, que é o Lucas Pacas, né?
o Lucas Pacas. Então também nesse meio de campo, com o Jadiel saindo pela direita também. Pode fazer muitas alterações dentro com esse time que ele tem, com as peças que ele tem para o Motoclube de São Luís, né? E aí trazer Jean e Adrian, que é uma dupla que até funcionou muito bem, né, nesse confronto diante do Maranhão Atlético. Então tem algumas dúvidas, o professor, mas não deve também fugir muito de que trará o time com 2 zagueiros para esse confronto diante do ITZ, lá na cidade de Imperatriz. Charles Guerreiro, que diz que o jogo foi muito duro, muito difícil também, andou reclamando da arbitragem, deve repetir o mesmo time do ITZ que enfrentou o IAP aqui em São Luís. Portanto, para dar mais entrosamento, ele gostou da movimentação do time no Estádio Castelão, portanto o IAP não deve fugir, o ITZ não deve fugir da formação que teve aqui em São Luís. É claro que a gente já vai trazer tudo de todas as equipes amanhã, inclusive, que é o dia do jogo, para trazer as prováveis formações. Você sabe que a gente faz isso aqui de todos. O outro confronto vai ser do Luminense, jogando em casa diante do Imperatriz. O Cavalo de Aço empatou, Luminense é o líder da competição, agora com 3 pontos. O professor Leandro Lago gostou muito da apresentação e nem poderia ser diferente, né? O time ganhou o jogo de 2-0, estreia fora de casa, uma estreia muito boa, muito pertinente. O time só fazendo os ajustes, com o trabalho bem leve, porque viajou para Tuntum, chegou de Tuntum, trabalho leve para a moçada, apenas um trabalho tático, de posicionamento, ajustes daquilo que ele achou que é preciso dar uma melhorada, e vai colocar esse time em campo de novo, e agora para pegar uma equipe do tamanho do Imperatriz, que não é fácil, o time comandado pelo Silvio Criciúma. O time também viajou, veja que todos estão viajando, o time também viajou aqui para São Luís, lá de Tuntum para cá, na região central do estado do Maranhão, lá na região dos Cocais, veio aqui para São Luís e vai pegar agora o Imperatriz, que também viajando aqui para São Luís do Maranhão, deve ter chegado já aqui na Ilha do Amor, para fazer apenas um treinamento também muito rápido, muito leve, para o confronto de amanhã, às 15h30, lá no estádio Dário Santos, na cidade de São José de Ribamar. Então são nossas equipes que estão trabalhando firme e forte. E o Maranhão Atlético, comandado pelo professor Marcinho, diz o seguinte: não tem tempo para lamentação, vamos trabalhar, vamos focar. Não deu para ganhar, teve problema da arbitragem, teve problema. Eu, sinceramente, o gol mal anulado, sim, mal anulado. Mas um pênalti não marcado também, a bola bateu no braço, o Globo Esporte mostrou, inclusive, a reclamação dos jogadores do Moto, quando o jogador do Maranhão leva a bola para bater no braço, e aí eu não me recordo quem foi o jogador, mas a imagem foi muito clara, e aí o pênalti podia não entrar? Podia até não entrar. Mas e reclamações por reclamações? Vamos colocar aqui o seguinte: o jogo foi empate, então, mesmo com a arbitragem, do lado do Maranhão, gol impedido do Joelson, do lado do Bota, gol impedido do Jean, o Patrick marcou o gol mal anulado, que não houve falta naquele lance mesmo, não houve falta, aquele não é lance para você dizer que o cara empurrou o zagueiro, o Neto Pacas. Aquela disputa, o jogador foi muito feliz na movimentação, disputa por espaço dentro da área, e mal anulado o gol. E o pênalti também, que não foi marcado, com o braço que o jogador do Maranhão levou para tirar a bola. Então isso aí foi mostrado pelo Globo Esporte da Mirante, tá? A gente pôde ver isso aí nitidamente. E, inclusive, foi parado o lance na hora, né? Parado o lance. Então, elas por elas, vamos para o jogo, não lamentar, como o Marcinho diz, não vamos lamentar, vamos para frente e vamos buscar o resultado agora no próximo compromisso do Maranhão Atlético, que vai acontecer diante do Tuntum, que tem, meu amigo, problema ao quadrado. Perdeu em casa e agora fora de casa precisa se recuperar. Ouvindo aqui o Marcinho Guerreiro. Cadê o Marcinho Guerreiro, rapaz?
Muito bem, o Marcinho Guerreiro, não tem tempo para lamentar, temos que jogar o jogo, temos que ir para cima, buscar o resultado. O Marcinho não deve mexer também em relação ao time que começou o jogo diante do Moto, deve ser repetido o mesmo 11. A gente já conhece o Marcinho, ele deve, e até porque o time não jogou mal, o time jogou bem, o time do Maranhão jogou bem, o Maranhão é um time encorpado, o Maranhão é um time que a gente já conhece. Não veio a vitória, pode vir agora nesse próximo compromisso. Jean no gol, Negueba, na verdade, a dúvida está aí no Negueba ou Franklin. Negueba saiu machucado, o Maranhão ainda não sabe se o jogador vai para o jogo, então esses exames que estão sendo feitos lá para detectar se há alguma lesão ou se for apenas uma pancada, se o jogador vai voltar. Pode ser Negueba ou Franklin, Júlio, Kevin, Radija, Rosivan, Vander e Vagalume, Nadson, Joelson e Will. Esse é o time para iniciar o jogo diante do Tuntum lá no estádio Castelão. Agora eu quero ir para a galera, vamos lá no nosso torcedor. Alô galera, tá na hora da galera aqui no YouTube, trazendo aqui a participação do nosso torcedor. Fala galera! Vamos nessa, torcedor mandando seu recadinho para nós, vamos lá na comunidade aqui, tá aqui, vamos lá. Bom dia, Laércio, like garantido, Rádio Mangue, saiu de TV para rádio agora, que legal, Rádio Mangue Seco Original. Falou, meu amigo Anderson, grande abraço. Aqui o Antônio Magno dos Santos, Laércio, futebol do nosso estado acabou de vez, Magno no Abão. Por que acabou de vez, amigão? Diga aí, explane melhor. Boa tarde, Lala. Esse centroavante aí não mete medo em nenhum zagueiro, só se ele fizer gol nas partidas restantes, né? João Goulart diz aqui: bom dia, foi uma rodada, achei o Sampaio um pouco tímido, creio que se tivesse sido mais ousado, poderia trazer os 3 pontos. Centroavante estava disperso, se deixando ser marcado com facilidade, não tem habilidade para se livrar da marcação, não tem visão de campo para procurar os espaços vazios, diz aqui o João Goulart. Cláudio Souza, bom dia, Laércio. O assistente 2 do jogo, o Maremoto, foi muito mal no jogo, validou 2 gols irregulares. O presidente da CEAF vai ter trabalho, pois já deu para ver o nível da arbitragem desse ano. Diz aqui o nosso amigo Cláudio Souza. Serginho Mac diz aqui: Mac tá reclamando de quê, bicho? Os 2 gols do jogo foram irregulares. Pronto. Rosinaldo Vieira, Campeonato Maranhense começou muito bem para os times da capital, ninguém perdeu, todos pontuaram. Epitácio Ataídes, parece que só tem Sampaio no Maranhão. Por quê? Digo por quê? Porque aqui nós estamos falando de todos, né? Você não acompanhou agora todas os nossos comentários e o noticiário de cada um time. Tem sido assim, tá? Yuri Farias, uma rodada marcada pela péssima arbitragem em todas as partidas, absurdo em cada jogo. Não, eu não concordo, Yuri. A arbitragem do Raimundo José Chagas Araújo em Imperatriz foi sensacional. Então eu vi outro jogo, tá? Agora as demais, pelo que a gente sabe, a do Castelão que eu acompanhei, assino embaixo contigo, tá? Assino contigo, fecho contigo, tá? Sou teu fechamento nessa aí, do estádio Castelão, e as demais eu não assisti, mas ouvi falar. Maxwell Dias, ontem foi um assalto no Castelão, assaltaram o Maranhão, né? Isso é triste, é a sua opinião, eu vi o árbitro prejudicar os 2 times. Edmilson Filho, que vergonha. No primeiro jogo do clássico Maremoto, já teve a arbitragem prejudicando o MAC. Mas até o fim do campeonato, será que já escolheram o campeão e vice? Qual o nome desse árbitro? Tem que ficar de olho. Pode crer. Que mais aqui? O Dimas diz aqui: já começou a ajuda ao Motoclube, querem ajudar de qualquer forma no Maranhão, eles ajudam ao Moto. No Rio de Janeiro, Flamengo, em Recife, Esporte, basta ser rubro-negro. Aqui o Dimas, um abraço. Francisco Oliveira, Campeonato Maranhense já foi campeonato, hoje parece mais um torneio de fim de rua, jogadores muito ruins, sem torcedores, pior, não entendi, né? Deixa para lá esse comentário aqui.
Ô, Fernando Moreno, eu entendi, né, Fernando Moreno? Laércio, lamentável ver o Sampaio jogar dessa forma. O time não tem ataque, não tem uma jogada pelas pontas, o time todo mal escalado, Carral não é meia, não tem ninguém que jogue pelas pontas, Adriano está muito mal. Tá aí o Fernando Moreno dando aqui o seu recadinho, fazendo o seu comentário. Serginho, com esse elenco, o presidente montou, fica difícil fazer alguma coisa, né? Então tá aqui o Serginho mandando aqui, Serginho Machado. TV Banco Seco, Deus abençoe, grande Laércio, like garantido, muito obrigado, meu amigo, valeu. Tem mais aqui, LCN, tenta regular melhor suas condições técnicas, pois o som está muito baixo ou desregulado. Então, a gente deu uma mexida aqui, o amigo, quem é mesmo aqui? O Nilson. Veja se melhorou também, dá o feedback para nós aqui, tá bom? Muito obrigado. Nelson Penha, avante Bolívia, querida, beleza, valeu, querida, muito obrigado também. Francisca Cavalcante, o canal mais completo de informações sobre esporte maranhense, parabéns, Lécio Costa, valeu, meu querido, obrigado também. Bom dia, meu craque, Deus abençoe você e família. É o Francisco da Chagas Diniz, o grande Cheguinha, grande abraço, valeu então, acho que atendemos a galera aqui no nosso canal, Laércio Costa Narrador, abertura do Campeonato Maranhense. Vamos agora para o torcedor na linha, que manda o seu recadinho para nós. Alô, torcedor tá na linha, tá mandando o seu recadinho, muito obrigado também aí pelo carinho de todos que nos enviam os áudios, e a gente agradece aqui com muito carinho mesmo o áudio do torcedor. Agora só preciso encontrar o áudio da galera para a gente mandar aqui o recado. Deixe-me ver aqui, quem manda o áudio aqui para a gente? Deixa eu ver aqui. Uma conta comercial, então não vai dar, né? Pode ser outra coisa, pode ser qualquer coisa que não seja mandar o recadinho para nós. Não tenha nada a ver aqui com o nosso programa. Entretanto, cheguei nos áudios agora aqui do torcedor identificado. Vamos lá então, aqui com o nosso cracaço, o Pimentel Filho, que vai dar largada aqui com os seus comentários. Fala, Pimentel. Meu amigo Laércio Costa. Juntos muito bom dia, e misturados. Amigo, meu irmão. Você sabe da consideração e respeito que sinto por você. Obrigado, Deus sabe, obrigado. Não precisa dizer, né? Eu estou dizendo porque está dentro do coração. Meu irmão, assisti todos os jogos ontem e sábado também do Campeonato Maranhense. Tenho algumas coisas a falar. Gostei muito do clássico Maranhão e Moto. Gostei muito, disputa boa. O Moto promete, viu? Principalmente na Série D aí. Gostei do Moto, gostei do Maranhão. Agora o Sampaio, eu achei um tanto quanto não assim muito confiante, principalmente no meio de campo, Laércio, mas é começo, né? Quem sabe? Sim. E aquele campo do Imperatriz parece ser um campo muito grande, muito espaçoso, que parece que o Sampaio teve dificuldade, mas foi bom resultado para quem joga fora, né? Mas o Sampaio, porque tem um nome maior do que todos esses clubes que estão disputando o Campeonato Maranhense. Mas valeu, vamos ver daqui para frente. O Danielzinho, eu achei que jogou mal, mas o Emerson Carioca também jogou mal. A defesa tem alguns que passam segurança, né? O goleiro também não teve culpa do gol. E é isso, Laércio, mas eu creio que vai melhorar o Sampaio Corrêa, que é a maior expectativa para quem torce para a Bolívia querida. Vamos esperar, né? Vou assistir o próximo, e estava assistindo pela Aço TV, né? Lá de Imperatriz, mas cavalo. Ouvindo tanto você como o Laércio Júnior. Tá bom, meu amigo? Um abração, porque aqui tem alguns equipamentos que dá para ouvir os três, e isso você tira como lição de alguns. Sucesso, meu amigo, um abraço, estamos por aqui. Valeu, não, eu também faço isso, viu, Pimentel? Eu pego 2 telefones e mais a Smart TV e fico igual um maluco, mas eu fico acompanhando, monitorando tudo.
Obrigado. Aí depois eu com mais calma assisto, né? Depois a reprise de todos eles, né? Vou lá porque fica, né, postado e a gente acaba transmitindo, a gente acaba assistindo. Vamos ver agora o meu amigo Francisco lá de Tutóia. Dá seu recado aí, Francisco. Boa tarde, meu amigo Laércio. Boa tarde, meu filho. Já estou aqui. Eu tinha saído de manhã, cheguei agora, já cheguei. Já estou assistindo aqui o programa, né? Laércio, começou o campeonato, né? E eu não gostei. Eu não gostei do que vi do Sampaio, não, Laércio. Eu esperava muito mais do Sampaio. Entendeu? Sim. Sampaio jogou alguma coisinha, jogou nos primeiros minutos, né? Até marcar o gol. Depois que marcou o gol, Sampaio não sei o que aconteceu. O Cavinho veio jogar na zaga. Sampaio ficou sem meio campo, sem ataque. Entendeu? Eu, para falar a verdade, eu não gostei. Eu gostei um pouquinho do Carral. Já conhecemos ele, né? Sim. Vai ter muito o que mostrar. E gostei também um pouquinho, sabe de quem? Do Carral. E quem foi o outro agora? Acabei esquecendo o nome, rapaz. Acho do Neto, parece o Neto, mas também errou muito passe ainda, né? Errou uns passes, mas vai ajustar, entendeu? Né? Mas vamos ver o que vai acontecer. O importante é que não perdeu, né? Sim, jogando fora. Foi 1-1 o jogo. Mas eu achei que o Imperatriz foi bem melhor. O Imperatriz, se tivesse que ser o vencedor, para mim era o Imperatriz. Entendeu? Agora, do jogo do Moto e Maranhão, eu achei que o Moto que começou, o último que começou, se eu não me engano, foi o Moto, né? Eu achei que o time do Moto reagiu muito bem, ó. Também. Bola na trave, fez um gol, né? Se aquela bola entra, né? Aquele gol de meio de campo, né? Que coisa, né? Rapaz, o Moto ganhava o jogo. E é isso, Laércio. Nós tá iniciando, está no começo, né? A gente não pode nem cobrar muito ainda, não. Time sem entrosamento, sem conjunto. Mas vamos ver o que vai dar, né? Pelos resultados, parece que o negócio vai ser bem disputado, né? Não é isso, Laércio? Tá aparecendo. E é isso, vamos ver se o Sampaio melhora mais, Sampaio. Entendeu? Porque o que nós esperamos é que o Sampaio melhore e o Sampaio seja o campeão desse ano, né? Não é isso, Laércio? É isso. Então tá bom, Laércio. Fica com Deus. Boa tarde. Falou, querido. Muito obrigado. Chaguinha Diniz, manda um recado para nós. Bom dia, meu craque Laércio Costa. Um forte abraço. Abraço. Uma abençoada semana cheia de saúde e paz para todos nós. Amém, para todos. Aqui, ligadinho aqui fazendo a chamada aqui do canal LCN já no horário do meio-dia. Laércio, eu vou falar para você, o campeonato começou, assisti o jogo do Sampaio todinho, entendeu? Não gostei do que vi do Sampaio. Pouca produtividade no ataque de Sampaio, pouca movimentação do meio de campo de Sampaio. Achei Neto muito paradíssimo. Aquele 10 também não funcionou. O Adriano entrou, não disse o que foi fazer no jogo. A marcação em cima do Eric Carral, ela duplicou no segundo tempo, até depois da metade do primeiro tempo para frente. Duplicou, ele ficou um jogador muito marcado, sem saída. A zaga do Sampaio estou batendo cabeça, o lateral do Sampaio muito falho, lateral direito. O gol que o Sampaio tomou não era para ter tomado. O goleiro do Sampaio também vacilou no gol com o lateral. O goleiro era para ter saído na bola, o goleiro alto daquele ali era para ter saído na bola. Sim. Mas começo de temporada, vamos ver o que vai melhorar, né? O que tem para melhorar, na verdade, e também ver se chega mais alguma coisa aí diferenciada, né? Porque só que esse negócio que tá aí não vai ter condição, não. É muito complicado demais, que esse timezinho que tá aí não vai dar liga, não. Pelo que eu tô vendo, muito fraco. Se entrar no Sampaio não tem que ir no mercado atrás. Isso é ruim demais, ruim, péssimo. Cara aí, fraco demais, tá? É doido. Assistiu o jogo do Maranhão, 2 erros gritantes de arbitragem, 2 gols irregulares, entendeu? E um gol mal anulado também no Maranhão. Mas, sem sombra de dúvida, para mim foi um dos melhores jogos. Sim. Da estreia do campeonato foi o Clássico Maremoto. Maremoto.
movimentação imensa do time do Moto, um time montado praticamente em cima da hora, os jogadores chegando com 5 dias aí, entendeu? Mas o Moto se movimentou, principalmente no segundo tempo, a qualidade daquele Jefinho no meio de campo do Moto, tem muita movimentação, esse Bill deu um equilíbrio na volância do Moto, o Jean apareceu bem no ataque, entendeu? Apesar de ter feito um gol irregular, mas está marcando presença diária, entendeu? O centroavante do Maranhão, o Maranhão ainda surpreendeu. O Maranhão era para ter feito um jogo melhor. Umas peças do Maranhão muito abaixo daquilo, muito abaixo mesmo, com o time que manteve praticamente culpados, o treinador, a comissão técnica praticamente toda. Eu fiquei surpreso com o time do Maranhão. Tem que melhorar, mas é campeonato, esse campeonato, vamos esperar para ver. Tamo junto, meu querido, um forte abraço, Deus nos abençoe, vamos acompanhar a tudo e a todos, né, Lécio? A bola tá rolando país afora. Estamos juntos, meu querido. Falou, garoto. Grande abraço, grande Chaguinha Diniz. E aí a galera do YouTube também que marcou presença com a gente. O Fala Galera, então, de hoje, nesta terça-feira, dia 13 de janeiro, minha galerinha. É isso aí, olha. Estamos fechando aqui o nosso conteúdo, lembrando que meio de semana tem futebol, tem bola rolando amanhã, você acompanha aqui no canal. Amanhã vamos trazer as formações de todas as equipes, como vem para o jogo Maranhão, como vem o Tum-Tum, como vem o Luminense, como vem o Imperatriz, enfim, Sampaio, Moto, Maranhão Atlético e os seus oponentes. Vamos trazer tudo para você aqui dentro do canal Lécio Costa Narrador. Lembrando, primeiro conteúdo às 7h15 e depois esse mais robusto às 11h30, que hoje vai começar um pouquinho fora do horário, e é por isso que a gente diz, acione o sininho para ser notificado no momento certo que a gente vai lá. Hoje foi um pouquinho além daquilo que a gente imaginava, mas é assim mesmo, minha galera, é internet, é YouTube, estamos juntos. Inscreva-se, acione o sinal para as notificações, seu joinha é muito legal, compartilhe, deixe os seus comentários. Grande abraço, abração de coração, fique com Deus e até amanhã. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado, atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com a equipe do Mendes. Tamo junto sempre, hein? Valeu, minha galerinha. Valeu, tchau, tchau.